que faz com que você tenha uma rápida introdução sobre como usar o Maven. Então ele explica a parte de instalação, que foi visto no vídeo passado, e também como você começa um projeto com o Maven. Existem algumas coisas básicas que o Maven exige para que o seu projeto Java seja reconhecido como um projeto Maven. Dentre elas, é a estrutura de pastas do seu projeto. Então, o seu projeto ele tem que ter uma pasta raiz, que aí o nome você escolhe. Dentro dessa pasta raiz, tem que ter um arquivo especial do Maven, que é onde ele orquestra todas as operações dele, um arquivo de configuração, vamos dizer assim, chamado pom.xml. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse pom.xml, mas se um projeto não tiver esse arquivo, ele não é um projeto Maven, porque os comandos que você digitar na linha de comandos em mvn compile, por exemplo, para compilar, o mvn package para gerar o arquivo jar ou o arquivo war final, todos eles vão procurar por um arquivo pom na raiz, no local onde você digitou o comando. Então, se não existir o arquivo pom, ele não considera que aquilo é um projeto Maven. O segundo aspecto é a estrutura de pastas. A estrutura de pastas do Maven exige que, logo abaixo do nome da pasta da aplicação, que pode ser qualquer um, você tem uma pasta chamada source, tá? E dentro dessa pasta chamada source, você vai ter duas pastas, uma pasta chamada main e outra pasta chamada test. Na pasta main, você vai colocar todo o seu código Java ou arquivo de configuração que esse código Java vai precisar. Por exemplo, arquivo de persistência, persistence.xml, ou arquivos que bibliotecas de terceiro exijam que existam dentro do teu projeto. Enquanto que na pasta testes, você vai colocar testes unitários de software. Se você usa o JUnit para fazer teste unitário de software, é aí que você vai colocar essas classes de teste unitário, tá bom? Cada uma delas, tanto o main quanto o teste, tem uma estrutura parecida. Ó. Debaixo de main vem Java, e aí vem o nome dos diretórios que formam o nome do pacote da classe Java. Então essa classe Java aqui, ela tem uma diretiva package no topo do arquivo dela, no arquivo fonte, né? No topo do app.java, que diz o seguinte: package com.company.app, ponto e vírgula, para dizer que essa classe precisa estar dentro deste pacote. Tá? A estrutura do pacote com.mycompany.app, ela tem que ser espelhada numa estrutura de pastas. Isso aí é padrão Java, não tem nada a ver com o Maven. Então, nesse caso daqui, como a classe foi definida dentro de um pacote, no caso do pacote com.company.app, né, um pacote composto, com nome composto, com mais de um nome, você tem que espelhar o nome do pacote em diretório Java, pastas do seu sistema de arquivos, melhor dizendo. Da mesma forma aqui, ó, ele tem uma classe de teste, essa classe de teste também está dentro do pacote com.mycompany.app, o mesmo pacote, só que como é uma classe de teste, ela está no diretório teste, certo? Se sua classe não tivesse dentro de nenhum pacote, ou seja, está no pacote default, esse arquivo aqui, ó, app.java, viria diretamente para debaixo aqui do arquivo Java, certo? Então aqui dentro do arquivo Java você vai colocar classes sem pacotes ou a raiz dos pacotes de todas as suas classes Java que possuem pacotes. Perfeito? Geralmente o uso de pacotes é recomendável. Então acostumem-se sempre a dar nomes de classes qualificados, como se diz em Java, né? Nomes de classes que tenham um nome de pacote, para que ela seja identificada unicamente no mundo todo. Geralmente esse pacote ele tem um nome DNS da tua empresa invertido. Então, por exemplo, essa empresa aí seria, você está trabalhando numa aplicação chamada app, né, que ela entra também no nome do pacote. O nome da companhia é My Company, poderia ser, sei lá, Tesla, Facebook, Coca-Cola, enfim, qualquer uma empresa, a sua empresa, .com. Aqui no Brasil nós teríamos ainda mais um diretório aqui entre Java e com, que é o pacote BR, já que todas as empresas do Brasil, a maioria pelo menos, são sediadas com DNS que iniciam com BR para identificar o país. Então, por exemplo, se você está trabalhando no IFPB como aluno, vai entregar um projeto, então o nome do pacote do seu projeto deve ser sempre br.edu.ifpb. O nome da sua aplicação. Aí daí para frente você escolhe nomes de pacotes, por exemplo, DAO, para colocar as classes que lidam com Data Access Objects, objetos que fazem aquela intermediação entre o mundo Java e o mundo do provider de persistência para gravar os dados no banco de dados.
né? Você pode ter um pacote chamado br.edu.ifpb.estruturas, para você colocar suas estruturas de dados que você implementou. br.edu.ifpb.facade, para colocar as fachadas do seu sistema. Se você tiver, por exemplo, dividido o teu sistema em camadas, né? Uma fachada, um controlador, uma classe de negócio, né? As classes de negócio poderiam estar em br, edu e fpb.entidades, ou entity, ou model. São nomes muito comuns para colocar aquelas classes que representam entidades do domínio do problema. Por exemplo, você está informatizando uma fazenda. Então você vai ter lá uma classe para identificar animal, para identificar produção leiteira, para identificar ração, né? Para identificar o vaqueiro, para folha de pagamento, etc. Então essas classes de entidades, elas seriam colocadas dentro desse pacote modelo, entity ou model, como quiserem chamar. Então, aqui ele não fala, mas existe ainda um outro subdiretório embaixo da pasta source, né? Irmão de main, você tem uma pasta chamada resources. Mesma coisa em teste, você tem source main Java e você tem source main, Java, source main resources. Então, irmão aqui com Java, você tem uma pasta chamada resources, que é onde você coloca arquivos de recursos que os códigos fontes irão precisar. Por exemplo, se você está trabalhando com a JPA, você precisa de um arquivo chamado persistence.xml. Onde é que você vai colocar esse arquivo? Você vai colocar em source main resources persistence.xml, tá? Metainf, né? Ele precisa estar dentro de um diretório chamado metainf, dentro de metainf persistence.xml. Mas esse metainf barra persistence.xml estaria dentro da pasta resources do Maven, tá? A gente vai criar a estrutura completa aqui. Nesse exemplo do site, ela está parcialmente completa. Mesma coisa aqui. Source, teste, em vez de Java, você tem uma pasta irmã de Java chamada resources. Também para você colocar arquivos de apoio às classes Java, né? Arquivos XML, arquivos de propriedades, .properties, enfim, arquivos que alguma API que você esteja utilizando precise que você tenha dentro do seu projeto para configurar algum aspecto da API que é parametrizável, enfim. Aqui embaixo vocês têm um exemplo do arquivo .ponto. O arquivo .ponto é um arquivo XML, ele tem um cabeçalho XML, né, que isso aí ninguém vai ficar decorando, a gente geralmente copia um ponto básico, pode ser esse daí, a gente vai usar esse daí, por exemplo, e a partir daí a gente vai começar a definir as nossas dependências que o nosso projeto tem. No caso dele aqui, ó, ele definiu que o projeto dele depende do JUnit, porque ele tem classes de teste unitário, ó, né? Ele preencheu a pasta teste Java com company app com uma classe chamada apptest.java. Provavelmente aqui dentro dessa classe ele deve fazer uso do JUnit, das classes do JUnit. Então ele precisa baixar o arquivo ou os arquivos jars dessa biblioteca de JUnit. Ele está fazendo isso identificando uma dependência dentro do arquivo .ponto. Ou seja, acabou-se aquela história de você sair procurando os arquivos JARs que você vai precisar, baixar numa pasta e depois entrar na sua IDE e dizer a sua IDE onde ele pode encontrar aquele arquivo que você baixou, tá? Você simplesmente escreve um arquivo .ponto e define que o seu arquivo depende do JUnit, tá? Toda dependência ela tem um group ID, um artifact ID e uma versão, tá? Opcionalmente o escopo. Nesse caso daqui ele definiu o escopo. Então ele está dizendo que depende de uma biblioteca cujo group ID é JUnit. Geralmente isso aqui é aquele nome DNS ao contrário. No caso do JUnit ele colocou apenas JUnit. Aqui é o nome do artefato, ou seja, do arquivo jar que vai ser baixado, ou dos arquivos jars que vão ser baixados. E aqui é a versão dele. Então eu estou usando a versão 4.12 do JUnit. Pelo fato de eu declarar essa dependência dentro do arquivo .ponto, o Maven vai se encarregar de baixar essa biblioteca para você, automaticamente de algum provedor na internet, tá bom? Então você precisa de um acesso à internet para usar o Maven. Aqui você tem algumas propriedades que são opcionais, no caso ele está dizendo que o código-fonte dele de Java é 1.7 e que ele quer que gere bytecode, ou seja, versão compilada do Java, também 1.7, certo? Aqui em cima você tem três coordenadas, como ele chama, principais para identificar o teu projeto como um projeto Maven dentro do ponto. Essas coordenadas são obrigatórias. Você precisa dizer que seu projeto tem um group ID, que pode ser o nome DNS ao contrário, né, da tua empresa, o nome que você utiliza nos pacotes. Não confunda isso aqui com pacotes. A gente geralmente utiliza o mesmo padrão dos pacotes aqui dentro para o group ID.
O Artifact ID é o nome da aplicação, qual é o nome final que o arquivo jar ou que o arquivo OR dessa aplicação vai ter. Né? Se for um arquivo desktop, se for um programa desktop para rodar em linha de comando ou dando 2 cliques nele, e ele chama automaticamente a máquina virtual Java para executar, ele vai gerar um arquivo .jar, certo? E se for um arquivo OR, que vai rodar dentro de um container, que vai ser o nosso caso, ele vai gerar um arquivo .or. Tá? Inclusive isso não está dito aí nesse ponto. Tá? Existe mais um quarto elemento aí, que é o elemento packaging, que diz qual é o tipo de empacotamento que a gente vai adotar nesse arquivo. Então nós temos essas 3 coordenadas, que é o Group ID, você vai colocar. Isso aqui é completamente livre, são strings, mas adota-se aqui o nome DNS ao contrário, até a parte que chega no nome da sua aplicação. Aqui é o nome da sua aplicação, tá? E aqui é a versão da sua aplicação. No caso aqui, essa versão é uma versão ainda em desenvolvimento, por isso que tem essa palavrazinha aí, snapshot, que é para o meio entender, ou quem pegar esse projeto entender que essa não é a versão final, ela ainda tem bugs, ela ainda vai ser aprimorada, não é uma release, tá? É uma candidate release, uma candidata a ser uma versão release 1.0 do seu software. Isso aqui obviamente é opcional também, se você já quiser colocar o número final da versão e ir trabalhando, né? Quem usa muito ferramentas como Jenkins e como Artifactory, né, para armazenar os produtos finais de um projeto Java, geralmente usa essa tag snapshot para que esses programas entendam onde vão colocar os arquivos, né, na parte de releases ou numa parte de pré-releases, ok? Como a gente não vai trabalhar com essas ferramentas, então eu praticamente não vou usar esse snapshot aí. Ok? Então, dito isso, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos fazer o nosso projeto. O nosso projeto, na verdade, eu ainda nem falei para vocês, mas é uma coisa bem simples. Vai ser um programa Java que roda na linha de comando, um desktop, não vai ser uma aplicação web. E ele vai ter a seguinte característica: a gente vai chamá-lo na linha de comando e ele vai gerar um arquivo PDF para a gente. Como é que eu vou gerar um arquivo PDF em Java? Eu não vou fazer tudo na mão, eu vou usar uma biblioteca que já cria parágrafos dentro do documento PDF, já cria tabelas, já cria capítulos, já cria seções, já cria listas ordenadas, listas com aqueles bullets para indicar somente a lista sem uma ordenação específica. Tá? Então o iText é uma biblioteca muito popular e muito usada para gerar arquivos PDF dentro de Java. O seu programa Java vai gerar um arquivo PDF. Tá? Quão versátil esse PDF vai ser, vai depender da programação do seu sistema. Certo? Então, eu tenho aqui aquela nossa pasta Java. Vamos voltar aqui, né? Tenho aqui a nossa pasta Java. Tem instalado já o Apache, o Maven, né? O Eclipse nós instalamos no vídeo 1. E esse workspace foi gerado pelo Eclipse, porque o Eclipse ele cria uma pasta onde ele armazena todos os projetos dele. Isso aí vocês devem revisar aí, assistindo novamente o vídeo 1. Então aqui eu vou abrir uma janela de comandos do PowerShell. Tá? E vou fazer o seguinte: eu vou ter 2 momentos desse projeto, um momento de desenvolvimento e um momento em que eu vou colocar ele para executar, certo? Um momento de produção. E o momento de produção ele tem que ter uma instalação própria, um ambiente próprio de instalação que é diferente do ambiente de desenvolvimento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar 2 pastas. Uma pasta chamada desenvolvimento. Desculpem a minha digitação. Desenvolvimento e produção. Ok? Então eu tenho aí as 2 pastas, produção e desenvolvimento. Então a gente vai trabalhar por enquanto na parte de desenvolvimento. Depois que tiver tudo pronto, a gente vai pegar o nosso artefato final e configurar a pasta produção para que ele rode perfeitamente lá dentro daquela pasta. Ali vai ser o local de produção do software, por exemplo. Tá? É onde você instalaria nas máquinas dos clientes, por exemplo.